Muito bom dia, meus amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, para que juntos a gente possa ter um pouco de companheirismo em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente ao tempo que nos tocou viver. Fui convidado ontem para esta reunião e já era um pouco tarde. Eu vim de uma pregação que fiz na cidade de Salvador ontem, mas assim mesmo aceitei essa reunião com estes homens de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe cada um de vocês que estão aqui, ministros da palavra de Deus, pessoas quais que pediram para mim mostrar a identificação do meu ministério. Bom, eu me sujeitei a isso. Eu pus a cabeça a prêmio e vim mostrar escrituristicamente a identificação do meu ministério. Como também através da internet, eu quero ver a identificação de cada ministro do seu ministério dentro das escrituras, as quais também eu vou me sujeitar a mostrar a vocês quais são as escrituras que vindicam o meu ministério. Assim como me pediram para que eu mostrasse a vindicação do meu ministério escrituristicamente, também eu vos peço. Tá? Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui o mais breve possível a vindicação do ministério que Deus me deu, né, com esta mensagem do amanhecer, uma mensagem nova, numa mensagem que não é copiada de ninguém, é uma mensagem totalmente individual que Deus me deu para me trazer para a raça humana. Eu sei que é uma responsabilidade grande, mas eu fui enviado à terra para isso. Tá? Deus não tem dois homens na terra, ele tem que ter um. Ou é eu ou é um de vocês. Agora as escrituras vão dizer quem é essa pessoa e aonde está essa pessoa. Né? Em que lugar se encontra. Então eu quero desde já agradecer também a los hermanos de la América Latina que aprecia esta mensagem que eu trago. É um privilégio muito grande poder saber que temos irmãos e irmãs que nos acompanham. Minhas felicitações à América Latina, onde Deus guardou esta mensagem para este dia, aonde Deus está falando em uma língua a qual o irmão Brana não conheceu. É um idioma diferente do sétimo selo quando Deus abriu para ele. Então, que desde já, que Deus lhe bendiga a irmã de la Colômbia, a irmã Maria Edith Caicedo, a irmã e toda sua família, e também a los hermanos na Argentina, e também no México e Venezuela, onde temos muitos apreciadores de esta mensagem a qual Deus nos tem dado. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por vossa atenção. É um privilégio muito grande saber que vocês estão ouvindo a mensagem do servo fiel e prudente. Também temos em Chile, em Equador, Bolívia, que nós já falamos, e também temos em Paraguai, Uruguai e assim por adiante. Que Deus lhe bendiga a América Latina, com as bênçãos da primogenitura, com as bênçãos do anjo do pacto, o anjo de Jeová. Que Deus esteja sempre com nós outros, para que podamos ouvir a voz do anjo de Jesus Cristo. Amém? Já estou agradecido. Pero quero ler uma escritura onde habla em Apocalipse capítulo 10. Vamos nós para Apocalipse capítulo 10, para que possamos entender a vindicação do ministério do servo fiel e prudente. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Em adiante diz: E eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E comi o livrinho da mão do anjo, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Isso aqui nós já sabemos que a palavra de Deus, quando é revelada ao instrumento que Deus tem na terra, ela é doce como mel.
mas o resultado da palavra se torna amargo como fel. Eu mesmo estou passando por esse problema, por um problema de aceitação no meio da raça humana, por trazer esta mensagem. Isto é a amargura do resultado do mel que comi, que é a palavra de Deus. Amém? Veja. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Esta mensagem é profetizada outra vez. Que outra vez? Depois da mensagem do irmão Branham. A povos, nações e línguas. Você pode dizer, mas não tem mais mensagem do irmão Branham? Sim. Você tem que examinar as escrituras. Até agora você tem examinado os tabernáculos, o sistema denominacional, que virou denominação isso daí. Agora, se você for nas escrituras, na mensagem do irmão Branham, você vai ver que o irmão Branham é um profeta que profetizou, deixou profecias para ser cumpridas no meio da raça humana. Porém, vamos à Bíblia ainda, ver se tem mensagem ou não tem. Vamos lá no livro de Eclesiastes. Porque a palavra de Deus é assim diz o Senhor. Isso daqui é assim diz o Senhor. Isso daqui é Deus vindicando as profecias dele. Isso daqui é Deus interpretando sua própria palavra. Amém? Nós temos mais do que uma escritura, vou mostrar aqui, no livro de Eclesiastes, para que a gente possa ter um quadro claro e entrando nisso aqui. Isso aqui é muito profundo, muito tremendo. Isso aqui não é brincadeira. Vamos a Eclesiastes aqui. A palavra de Deus nos diz aqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo do 1 até o 3. Quem tiver a escritura vai anotando, vocês ministros que estão presentes, anotem, porque eu vou mostrar mais de uma escritura para não dizerem por aí que são parágrafos isolados. São escrituras as quais casam exatamente com as profecias de William Branham. Veja, lança o teu pão sobre as águas. Qualquer um filho e filha de Deus sabe que o pão que o profeta está falando aqui, que a profecia está dizendo aqui, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este pão é a palavra de Deus que foi lançada em cada era da igreja. Observe aqui, ó, que temos a era de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. 7 eras da igreja. Cada um comeu o pão do seu dia. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aos irmãos pela educação que os irmãos têm, por anotarem e estudarem, e peço aos irmãos que fiquem em espírito da palavra para compreender isso. Muito obrigado. Desde já eu peço ao grande arquiteto do universo, o Deus criador do céu e da terra, o Pai das luzes, o anjo do pacto, que o Deus Pai dos espíritos dos profetas, que abra certa dimensão, a dimensão da palavra, e que nos permite entender a sua palavra, que a palavra que está sendo falada agora se faça carne em cada um de nós. E também nos irmãos da América Latina e em outros países, porque essa nação é para povos, nações e línguas. Que esta palavra, nesta manhã, se faça carne em todo filho e filha de Deus, que possamos trabalhar junto. Porque chegou a hora em que Deus revela em quem Ele identifica a sua mensagem do amanhecer. Em quem Ele prova e aprova as profecias de William Branham. Vê? Chegou a hora em tirar o véu e sair de cima do muro. E dizer, aqui está, povo de Deus, o instrumento que Deus tem que usar para o tempo que nos tocou viver. Isto é muito grande e muito forte no meio do povo. Também peço a Deus que abra a sexta dimensão, que é o paraíso, onde os filhos e filhas de Deus, inclusive com o irmão Branham lá, se levantem para ouvir esta grande voz de trombeta, trombeta final. Jesus Cristo disse em São Mateus, São João, capítulo 5, versículo 22 em diante, que virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E não diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 49 em diante, que ao soar o toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos seremos transformados? É uma trombeta ou é o Filho do Homem? Vê, irmão? O irmão disse que é o Filho do Homem, tá certo, irmão? Exatamente, é o Filho do Homem que é o profeta. Amém? O Filho do Homem tem que ouvir um profeta. Inclusive o irmão Branham deu uma mensagem aqui, que este profeta, ele saiu dela da noiva. E ele espera ouvir esta grande voz naquele dia. O próprio irmão Branham sabia que tinha que ouvir esta grande voz de trombeta, trombeta final. Por isso, o paraíso está aberto com os discípulos de Deus, com os profetas que Deus teve, com os apóstolos, com os profetas das eras da igreja, inclusive William Branham está ouvindo esta mensagem nesta manhã, que esta mensagem não é outra, é a grande voz de trombeta ou trombeta final, soando para que Deus
possa assim cumprir tudo o que ele pensou desde antes da fundação do mundo. Bom, vamos seguir. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7. O pão foi partido com 7 e era da igreja. Em Zacarias diz: o Espírito de Deus caminha sobre toda a terra. Amém, irmão? Não está anotando aí, irmão, também? O Espírito de Deus que caminha sobre toda a terra. Então, parte o teu pão com 7. E ainda até com 8. Aleluia! Vem, irmãos? E ainda até com 8. Veja, Jesus Cristo não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no domingo pela manhã, que é o 8º dia e é o primeiro. Né? Então, veja, vamos entrando assim para que a gente possa ter o quadro e entendermos a vindicação do ministério de quem nos fala. Veja, então as escrituras aqui por 2 vezes já está dizendo que parte teu pão com 7 e ainda até com 8, certo? Porque não sabes que mal o Senhor trará sobre a terra, tá vendo? Então Deus não trabalhou só até o William Branham. Temos que entender, amados irmãos e amigos, na mensagem Cisternas Rotas, tá? Na página 31, parágrafo 158, William Branham diz assim, olha: orando para que Deus tão ricamente abençoe a cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana. E se algo acontecer que um de vocês deslize para o além, ou seja, morra, né? Do véu, agora somente recorde que é apenas algumas horas de sono e repouso, até que nós encontraremos. Lembre-se de que os que ficarem vivos não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a 6ª acaba de soar, a 7ª é a vinda do Senhor. Ou seja, isso aqui não tem interpretação. O irmão Branham disse: a 6ª acaba de soar. Que 6ª trombeta? Sendo que ele era a 7ª. Tem que entender isso, irmão. Ele era a 7ª trombeta das eras da igreja. Ele foi, Paulo tocou uma trombeta, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham, 7 trombetas. Porém, essas 7 trombetas tocou dentro da dispensação da graça. Amém, irmãos? Porém, ele diz: a 6ª acaba de soar. A 6ª dispensação da graça foi com Jesus Cristo. Acabou de soar. A 7ª é a vinda do Senhor, a qual é esta mensagem, que importa que profetize outra vez a povos, nações e línguas. Está vendo? A 7ª trombeta, o irmão Branham recebeu a revelação do 7º selo, mas o cumprimento do 7º selo é um homem, o qual na mensagem do 7º selo ele diz: eu não sei quem vai dar, nem sei quem foi, mas sei que é isso. O cumprimento do 7º selo é Elias na sua 5ª manifestação no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo novamente. Isso é uma bênção muito grande para os filhos de Deus entenderem isso. Elias sai do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja, o irmão anotou aí? Cisternas Rotas, página 31, parágrafo 158. A 6ª acaba de soar, a 7ª é a vinda do Senhor. Agora, se o irmão Branham tivesse soado tudo, como diz Osmar e Franca, ora, não batia, porque aí a mensagem que corre outra vez a povos, nações e línguas, Osmar. Viu? O próprio William Branham está dormindo, tem que ouvir esta grande voz, trombeta final. Agora vamos a uma escritura em Isaías capítulo 4, versículo 1. É as escrituras que falam. Se não tivesse mais mensagem, então as escrituras não falavam isso. Observe. É importante compreender o que Deus está fazendo. Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão a mão do homem, dizendo: nós comemos do nosso pão. Amém? De novo aqui você está encontrando uma promessa para este tempo. O instrumento que Deus tem para o tempo que lhe tocou ver está mostrando a vindicação dos seus ministérios, mostrando o quê? Promessas que estão se cumprindo para o dia de hoje. Ninguém na face da terra pode mostrar à raça humana profecia se cumprindo para o tempo que está vendo, a não ser se for o instrumento que Deus esteja usando para a raça humana. Amém, irmãos? Isso é assim, diz o Senhor. Veja. E 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem, dizendo: ora, lançarão a mão de um homem. Agora, não diz que é Jesus Cristo. Veja. E essas mulheres, todos sabem que é as igrejas da igreja, as eras da igreja. Veja, e 7 mulheres lançarão a mão do homem, dizendo: nós comemos do nosso pão. Parte teu pão com 7 e ainda até com 8. Concorda? Isso. Veja, dizendo: nós comemos do nosso pão, nós vestiremos de nossos vestidos. Agora veja, que vestido vestiram? A Escritura diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, irmãos? Veja, ao crer no Senhor Jesus Cristo, ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e lavar os seus pecados do sangue do Senhor Jesus Cristo, receberam o Espírito da 6ª dimensão, que é um vestido para a sua alma.
A alma está dentro desse vestido, desse corpo espiritual, os quais ele se encontra no paraíso. Vê? Porém, veja bem, nós vestimos de nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira-nos o pobre. Ora, é o nome Jesus? É o nome Jesus? Não é, né, irmãos? Vê? Na mensagem do primeiro selo, o irmão Branda diz aqui, ó. É importante entender e compreender, já que pediram essa reunião, que aguentem. Veja. Mensagem do primeiro selo, o irmão Branda diz assim, ó. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Está no primeiro selo, página 143, parágrafo 283. 283, parágrafo 283. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Era Redentor quando esteve na terra. Ele foi Redentor. Isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno, os venceu. E subiu às alturas. E recebeu um nome novo. É por isso que gritam, da maneira que gritam, e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Amém? Guardem isso. Agora, na mensagem, será revelado nos trovões um nome novo. Agora, na mensagem, perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Número 4. O irmão Brana diz aqui, olha. Parágrafo 21. Veja. Ele diz: tem os 7 trovões? É uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. Não, é uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. Olha. Tem os 7 trovões. Parágrafo 21. Tem os 7 trovões, os quais, sendo igualados, 7 mistérios já sido revelados, foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer, como os trovões? A resposta do anjo do Senhor Jesus Cristo, lembrando, foi essa. Não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Amém, irmãos? Amém? Temos que crer com base firme no que Deus disse através do Velho Testamento, do Novo e também do irmão Brana. Vê? Estamos aqui, afinal de contas, para isso, né? Agora veja, vamos seguir. Agora, com o que temos, não conseguimos nada. O que temos só suficiente fé para a cura divina. Porém, haverá algo para mudar essa igreja. Tem que haver, vê? Ou seja, eles não estão pedindo o nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus Cristo colocou-os no paraíso. Amém, irmão? Colocou-os no paraíso. Porém, eles dizem, tão somente querendo ser chamados pelo teu nome. O nome novo. Amém, aleluia. Vê o que o irmão Brana disse? O que diz a Escritura? Vê? É importante compreender essas coisas. Agora, vamos observar. Eu tenho... E outras mensagens, irmão, no meu site, o irmão vai adquirir mais conhecimento sobre essas coisas. Eu estou aqui só para mostrar a vindicação do meu ministério, viu? Eu vou mostrar a vindicação, mas tem todos esses mistérios dentro das mensagens. É só perder um pouquinho de tempo com Deus e aprender com Ele. Aí o irmão vai entender, viu, irmão? Tá? Vai só anotando aí, estudando, confere. O Senhor Jesus Cristo disse: reis por não examinar as Escrituras, porque cuidei nela de eterna, e são elas que de mim testificam. Não é isso, irmão? Não é isso? Então, se examinarmos as Escrituras, mensagem do irmão Brana é a Escritura também, amém, irmão? Veja. Está vendo? São João capítulo 5, versículo 39, irmãos. Ele diz: examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam do amado Senhor Jesus Cristo. As mensagens do irmão Brana testificam do amado Senhor Jesus Cristo. E o irmão Brana diz que um profeta deixa rastros na areia para que outro siga. E os rastros são as profecias, amém? Então vamos seguir em diante. Espero que os irmãos não cortem mais, porque assim corta a linha do raciocínio, né, irmão? Certo? Corta a linha do raciocínio. Eu creio que estamos aqui para aprender, né? Se eu estiver errado, depois os irmãos chegam em mim e conversam. Porque se começar a fazer mímica e cortar os raciocínios, não dá. Vamos ver. Agora, na mensagem do irmão Brana ainda, na mensagem, tenho ouvido, porém agora vejo. Tenho ouvido, porém agora vejo. Nessa mensagem foi pregada no dia 27 do 11 de 65. Faltava menos de um mês se ele partir, né? Veja, ele diz assim: agora eu estava pondo-me bastante velho, e pensei eu, haverá outro avivamento? Verei eu o tempo? Só recordem, do ocidente virá um cavaleiro
em um cavalo branco. Cavalgaremos esta senda uma vez mais. Isto é correto. Tão pronto como estamos aqui. Vê? Isto é uma promessa do Senhor. Ó, irmãos, a responsabilidade da profecia do irmão Branco. Isso é uma promessa do Senhor, que virá um cavaleiro do Ocidente. Veja, cavalgaremos esta senda uma vez mais. Agora, temos que entender que a trombeta não é nada. Certo? Respeitemos o instrumento de Deus. Porém, o importante é o trombeteiro. Quem estava lembrando era quem? Elias na sua quarta manifestação. Amém, irmãos? Veja, Elias na sua quarta manifestação dizendo que cavalgará outra vez. Amém? Está vendo? Se ele cavalga outra vez no Ocidente. Agora vamos queimar essa profecia de William Branham com as escrituras. Amém? Então, será que tem escritura para isso? Veja que é no Ocidente. Não é no Oriente, é no Ocidente. Se é no Ocidente, tem que haver uma mensagem ainda no Ocidente. Isso são profecias dele. Tem gente que fica botando na cabeça dos membros das igrejas por aí. É ele mesmo, que é ele mesmo. Acorde, gente. Pelo amor de Deus, não perturba o povo. Não parece que o culpado são os líderes. São vocês, ministros, que não deixam o povo entrar. Que fica estovando. Por causa de quê? Por causa do dinheiro, dízimo, oferta? Oh! Será que vocês não se tocam, gente? Que está na hora de despertar, está na hora de deixar o Espírito Santo trabalhar com o povo, para o povo ler mensagem, certo? Para o povo estudar a palavra de Deus. Vocês ficam estovando, botando medo no povo, sabendo vocês que armarão condenação e irão para o inferno fazendo isso. Vocês não temem a Deus, não? Vocês não temem a Deus, não? Cada um de vocês quer ser profeta. Todo mundo quer tomar uma posição de profeta. Diz que não tem profecia, mas está profetizando, porque, queira ou não, você tem. Olha, no mundo hoje, só no Brasil, quantos tabernáculos tem com diferença? Pior que é o sistema da grande besta. De que grupo você é hoje, irmão? Você mesmo, que grupo você é? É do grupo de Joaquim? É do grupo de Barnabé Garcia? É do grupo de Manuel Pontes? É do grupo de Osmar? De que facção você é? De que facção? E todos estão com a mensagem na mão. É igual um professor que eu conheci de teologia, disse: Patrício, a gente é professor de teologia, dá aula durante 2, 3 anos. Quando termina, uma classe com 40 alunos, quando termina, tem 40 igrejas abertas diferentes, e nenhum concorda com o outro. É o que aconteceu com as denominações, com o sistema. É igual até vocês. Pegaram a mensagem do irmão Branco, cada um partiu para um canto. Então, por esta razão é que estamos aqui, para que Deus mostre o vindicado das profecias de William Branham, do Velho Testamento também do Novo, para o tempo que estamos vivendo. Vê? Que Deus abençoe para que a gente possa seguir caminhando, né? Então, vamos aqui vamos queimar a profecia de William Branham com que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Aqui em São Mateus, capítulo 24, versículo 27. Vamos casar as escrituras, as profecias de William Branham. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é profeta. Veja bem. Aonde aparece o Filho do Homem? No Ocidente. Igual o irmão Branham profetizou. O Espírito Santo em William Branham disse: estou pondo bastante velho. Só recordo, do Ocidente virá um cavaleiro, um cavaleiro desta senda uma vez mais. Aí. Eu tenho muitas mensagens de William Branham citando essas coisas. Aqui não dá tempo. Aqui é um estudo rápido para que os irmãos entendam o ministério, a vindicação desse ministério. Veja, no Ocidente temos esse instrumento, né? Porque tem que cumprir toda a escritura de Deus tem que ser cumprida como Deus tem profetizado. Agora você vai aqui a Romanos capítulo 11, versículo 26. Veja o que diz as escrituras. O irmão Branham, na qualidade de um profeta do irmão Branham, induzido pelos homens, estava lá no Cairo. O que ele está falando lá no Cairo? Fazendo a vontade de homem. Ia lá pregar, pensando que ele tinha um ministério. O ministério de Moisés era sobre ele. Veja. O anjo chegou e disse: o que estás fazendo aqui? Não é hora, nem o teu lugar. Nem era a hora de William Branham, de Deus trabalhar lá, e nem era o lugar de William Branham. Isso foi o anjo que falou, irmãos. Veja. Aí a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador a Israel. Não diz os libertadores Moisés e Elias e Jesus Cristo. Não, senhor. O singular libertador a Israel. Agora, esse libertador, quem é esse libertador? A escritura fala. Vamos a Apocalipse. Vamos ver quem é esse libertador. E o irmão até vai dizer quem é esse libertador. Ah, meu irmão. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 diz assim, ó. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo,
e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as coisas, nem a árvore alguma. Este anjo, veja, você vai lendo, ele tem um selo de Deus para selar 144 mil. E o selo de Deus, todos nós sabemos, é o Espírito Santo. Este anjo ele está na banda do sol nascente. Este anjo é o mesmo servo fiel e prudente de Mateus capítulo 24, versículo 45. Veja, este anjo, ele é um profeta. Este anjo ele não desce, ele sobe da banda do sol nascente. Por quê? Porque o irmão Branham disse que virá um cavaleiro do ocidente, da banda do sol nascente. Amém, irmãos? Vê? Eu estou dando isso aqui, mas tem muitas mais escrituras para a gente ver, irmãos. Só que o tempo não dá. Eu vou mostrar só a vindicação dessas coisas. Então observe. Este anjo, ele está na banda do sol nascente. É como um servo fiel e prudente. As escrituras dizem aqui, ó. Mateus 24. Você já leu para você entender? Veja. Sei que você leu. Olha o que diz aqui, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a tempo ao seu povo? Ora, um servo que dá sustento à casa de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, este servo não pode dar teologia, não pode dar parapsicologia, filosofia, ele não pode ensinar PhD, ele tem que ser um servo de Deus, ele tem que ser um profeta para alimentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nem só de pão virá ovo, mas de toda palavra que sai da boca de Amós capítulo 3, versículo 7. Amém, irmãos? Veja, e este profeta, ele traz o alimento que é o maná que estava escondido. Este maná é a revelação do 7º selo, é o 7º selo rimbombando novamente no meio da raça humana. Vê? Este 7º selo está vigente em carne humana, no instrumento que o Senhor Jesus Cristo tem predestinado para o tempo que nós estamos a viver. Veja, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, já servindo assim, em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Ora, Deus colocará este servo sobre todos os bens que Deus tem. Isso está na mensagem, o Mistério do Nome Novo, onde você vai encontrar sobre esse servo que é colocado no milênio, o nome novo nele. Pode estudar lá, vê lá as mensagens. Isso aqui, se eu for entrar, é muita coisa, o dia todo é pouco. Veja, quais são os bens de Deus? A igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Este servo reina lá no milênio. Jesus Cristo reina lá através desse servo no milênio. Vê? Sim. Então veja. Então observe. Este servo está dando alimento que está no ocidente. Agora, você observou que quando o irmão Branham apareceu com seu ministério, ele não tinha alimento para dar para o povo? Ele era um profeta, nasceu profeta. Porém, Deus começou a dar alimento da revelação para ele. Não, Branham. Jeová é Jesus do novo. Pode ver, isso é alimento, é revelação. Não é a alma que tem 5 sentidos, é o espírito e o corpo. A alma, irmão, que a alma tem 5. E diversas coisinhas. Isso não quer dizer que o irmão não é profeta de forma nenhuma. Mas o profeta vai recebendo luz, que é conhecimento. E Deus é luz, luz é conhecimento. Vê? Então observe. É importante compreender enquanto estamos no caminho dessa vida. E respeitar o que Deus está fazendo. Respeitar o que Deus está fazendo. Respeitar e se puder amar é melhor. Né? Agora, observe nesta mensagem aqui, senhores, é este o tempo. Na mensagem, senhores, é este o tempo. Vou ler como é, vou ler bem rápido, porque o tempo está passando. Veja. E vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E eu estou aqui para fazer conhecer suas obras e sua forma. Durante 15 ou 16 anos que tenho estado no campo, tem sido muito realmente essas coisas. Porém, aí vem uma hora quando algo está se aprontando para suceder. A mensagem irá a outra nação. Agora, que nação que vai? Ele já revelou. Vai ao ocidente. Deus não permitiu que o irmão Branham viesse aqui. Deus não permitiu que o irmão Branham viesse aqui. Eu sei o que vocês estão pensando. Que disse o anjo do Brasil que todos dirigem São Joaquim. Não, senhor. Não, senhor. Estou aqui para provar escrituristicamente quem é o vindicado de Deus. Deus é a sua palavra. E é as suas profecias para este tempo. Vamos ver quem é. Veja. A mensagem da outra nação, outro povo. Enquanto estamos na presença do seu ser, creio que a igreja na América está sendo chamada. Ela tem sido terminada, está lavada, ela está pronta, a igreja. Veja. A importância de conhecer as coisas de Deus. Agora, nessa mensagem aqui, irmãos. Ainda dá tempo. Nessa mensagem aqui, na mensagem cura divina, parágrafo 233. Isso é o profeta dizendo, é Branham, o profeta que você disse que crê, dizendo. Olha,
Ele diz, eu não estarei em outra geração, eu não tenho nada para julgá-los. Observe, nenhum aqui é da geração de William Branham. Aí ficam com essa palhaçada dos púlpitos de vocês. O profeta dessa era, que profeta dessa era, rapaz? O próprio profeta, qual vocês dizem que é dessa era, está dizendo que não é. Vocês estão se colocando igual aquele grupo de fariseus, saduceus, herodianos, lá de frente de Jesus Cristo. Se nós estivéssemos no tempo de nossos pais, não teríamos matado os profetas. Jesus Cristo disse, isso prova que sois filho de vosso pai. Está vendo? É a mesma coisa que se encontra aqui agora. Captaram? Olha, eu não tenho nada que julgar. Eu não tenho nada para julgar na outra geração. Eu não vou ter que suportar o juízo com eles. A mensagem do irmão Branham não tem nada a ver com você hoje. Nada a ver. O irmão, tem sim. As profecias de William Branham, você tem que ver com quem o William Branham está cumprindo. Em quem o William Branham, as profecias de William Branham está cumprindo. Aí sim, é a única coisa. Porque as demais coisas não. Veja. Não. Mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. Agora não é Branham que vai suportar, é a mensagem dele. Entendeu isso? Entenderam isso? É a mensagem dele que vai suportar. Veja, e segue dizendo. É ele dizendo ainda. É onde eles continuam, é onde eles contam lá na ressurreição. Na ressurreição, os de Paulo contam com Paulo, de Neu contam com Neu, de Martim com Martim. O de Martim vai ser julgado com a mensagem de Paulo. O de Paulo não vai ser julgado com a mensagem de Neu. Há um julgamento lá no paraíso, vocês esqueceram, irmãos? Esqueceram, irmãos? Por que não esqueça? Veja, há um julgamento lá. O irmão Branham disse, onde está Jesus? Aquela mulher disse que se tu entrar, nós entraremos. Ele disse, eu preguei, o Paulo pregou. Veja, então cada um na sua, veja. Com eles, na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados e eu fiz o meu melhor. Agora vem aí algo para vocês aqui. Olha, se eu sou servo de Deus, ele era servo de Deus, irmão? Amém. Ele era, irmão? Amém. Ele era, irmão, servo de Deus? Todos dizem que é. Então vamos ver. E creio nele, né? Veja. Deus levantará futuro. Amém? Quem sabe o que é um verbo aqui? O William Branham sabia. Deus levantará outro homem. Ele não disse que era um cavaleiro? E esse cavaleiro é outro homem. Amém, irmãos? Elias novamente falando no meio da igreja de Senhor Jesus Cristo. Elias repreendendo o espírito religioso desse dia. Vê? Repreendeu lá e repreende aqui novamente. Vê? O irmão Branham disse, você disse que eu falo duro contra as mulheres. Deixe eles que virão a pregar. Eu aqui estou falando contra as mulheres. Vocês, igrejas, que dizem que é de William Branham. Vê? Veja. Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora. Ora, tem que cumprir essa profecia a cabo, no dia em que eu for embora. Agora, vamos ler, depois eu digo. Para a próxima geração, no dia que ele for embora, Deus tem que levantar outro homem para a próxima geração. Ou seja, a próxima geração seguinte, a minha, que é eu, você. Amém? Amém? Veja, para a próxima geração, para a próxima geração haver, tá vendo? Ó, ele terá um homem lá quando essa geração vem à tona. Amém? Amém? Veja. Agora, o nosso debate aqui, bom, não é um debate, mas eu estou convicto quem sou eu não estou, e para que vim? A vindicação do ministério. Agora, eu quero dizer aos irmãos, com respeito a todos os irmãos ministros, que aí entra algo, que meu nome é Genilson com 8 letras, Patrício com 8 letras. A letra G ocupa a 7ª posição do nosso alfabeto. 7 é a numerologia de Deus. E ela também ocupa a 3ª posição do alfabeto hebraico, que é a linguagem do Senhor Jesus Cristo. 8 letras. Jesus Cristo ressuscitou na manhã do domingo, que representa o 8º dia. Na mensagem Árvore do Noivo, o irmão Branham pregou que uma aliança com a outra faz o número 8. Veja. Sabemos que temos a mensagem do amanhecer, que é esta mensagem, que é o 8º e não é a 7ª. Porque é a 7ª mensagem dispensacional no meio da raça humana. Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Veja. Então eu nasci na cidade de Solânia. Esse nome Solânia quer dizer moreno. Solânia quer dizer moreno. Observa aqui em Cantares, vamos observar isso aqui,
Que Deus permita ter tempo para a gente estar isso. Observe em Cantares o que a Escritura diz. Em Cantares a Escritura diz assim, olha. A Escritura diz: eu sou morena, mais agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu sou morena, porque porque o sol resplandeceu sobre mim. Aleluia. Amém? Moreno quer dizer, veja, Solânia quer dizer moreno. E Deus trata, a esposa do Senhor Jesus Cristo é morena. Ela é morena aqui, não há tempo de ler. A esposa do Senhor Jesus Cristo é morena. Por que é morena? Porque o William Branham diz aqui, olha. Olha. O William Branham diz aqui, olha. Olha porque ela é morena. A profecia de William Branham diz assim, ó. A sexta acabou de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Ele soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos que ficar diante do sol. Aleluia. Veja, ficar diante do sol. Ela é morena porque ficou diante do sol da sua segunda vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora observe. Com 12 anos de idade eu fui chamado para ser criado em Belém. Porque na Paraíba tem essa cidade chamada Solânia e tem outra vizinha chamada Belém. Belém quer dizer terra do pão de Deus. Você aí faça o que quiser com isso, pense o que quiser. Porém, tem mais uma coisinha aqui. Eu nasci no dia 18 de setembro de 1965. O irmão Branham bateu o carro no dia 18. Eu nasci quase às 16 horas. O irmão Branham bateu o carro quase às 16 horas. Eu nasci no dia de sábado. O irmão Branham bateu o carro no dia de sábado. Eu nasci no mês de setembro, que é mês 9. Aí ele diz nessa mensagem aqui, olha. Olha o que ele diz nessa mensagem aqui. Ele diz nessa mensagem aqui. Na mensagem do arrebatamento ele diz, o mês 9, o número 9, volta ao 7. Do 9 você volta ao 7. Porque o 9, o William Branham diz que o 9, o número 9 volta ao 7. Viu? O número 9 volta ao 7. Inclusive essa mensagem aqui, o arrebatamento, da página 12, vê que ainda dá tempo, na página 12 ele diz assim, olha. E até mesmo o que se come hoje não tem que guardar para amanhã. Ou seja, o que se come no tempo dele, na mensagem dele, é aquilo que ele disse. Não tem nada a ver com o povo dele, daquele que vem agora. Observe, eu não tenho nada a ver com o povo, geração que vem. Aí ele diz aqui, ó. Isso está na mensagem do arrebatamento, página 12, parágrafo 59. Parágrafo 59, ele diz, e até mesmo o que se come hoje, se come o que? O pão que Deus estava dando no tempo que ele estava vivendo. Ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo para a igreja, e até mesmo que se come hoje, não tem de guardar para amanhã. Queime no fogo antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova vindo. Vejam, tentem preservar isso. Isso tem sido a atitude das denominações. Aí, vocês são denominação nova, rapaz. Se enfeita, faz tabernáculo, luz da hora, luz da tarde, tabernáculo. Você é profeta? Se você não é profeta, fique quieto. Você pode pregar bem, pode fazer o que você quiser, mas você não é profeta. Se não é profeta, está levando o povo às suas ideias. Por isso que você saiu o menino João Pessoa saiu de Joaquim, Manuel Ponte saiu de Joaquim, todo eles saem, é as facção. É a escola de teologia das mensagens. É os intérpretes da mensagem. Eles não ficam, os irmãos dizem que eles não ficam quietos. O diabo puxa, o outro empurra. É o que tem feito com vocês. Certo? Mas vamos seguir. Eu nasci no dia de sábado, quase às 18 horas. E nasci no dia 18. E o irmão bateu o carro no dia 18 e foi no dia de sábado. Eu nasci no mês de setembro. Ele disse, mês de setembro é melhor, volta ao 7. Certo? Eu nasci em 1965, ele morreu em 1965. Essa é a vindicação do meu ministério. Vê? Essa é a vindicação do meu ministério. Vê? Não é qualquer um que põe a cara a tapa. Está aqui. E qualquer um que duvidar, eu provo pela escritura, pelos meus documentos. Agora você pode ficar pensando coisas por aí, pense. Cuidado para não blasfemar do Espírito Santo. Cuidado para não blasfemar. O perigo é você blasfemar. Porque olha o que a escritura diz aqui, ó. Mensagem de William Branham. Coisas que hão de ser. Coisas que hão de ser. Parágrafo 25. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. O seu nascimento
foi planejado antecipadamente. Agora, para aí. Você observou aqui que ele disse assim, ó, ele levantará outro homem no dia em que eu for embora. Na mensagem Cura Divina, no dia, eu nasci no dia que ele foi embora. Você viu? Foi por acaso. Foi por acaso? Então, foi por acaso? Então Deus errou, o irmão Brando errou, o Espírito Santo errou? Veja, ele levantará outro homem no dia que eu for embora. Agora observe, o seu nascimento foi planejado antecipadamente. Eu penso que vocês creem desta maneira. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus. Antes da fundação do mundo, o Deus infinito sabia, para ser infinito, ele sabia. Ele sabia o que tinha que acontecer de antemão. Tá vendo? Agora, é pouco ainda? Vamos aqui. Talvez seja pouco. Olha o que ele disse aqui ainda, no parágrafo 31. Veio, todos vocês foram planejados. Crê nisso? O irmão está dando, você pode crer nisso? Crê nisso? Ora, crê nisso? Veja, todos vocês foram planejados antecipadamente por Deus. Com Deus não existe nada por acaso. Ele sabe tudo a respeito disso. É tudo planejado antecipadamente por Deus. Assim diz o Senhor. Agora, o irmão Branham disse, e o Senhor Jesus Cristo disse, que os sinais são para os incrédulos. A palavra é para cristão, para crente verdadeiro. Se você é um crente da mensagem do irmão Branham, vamos se alinhar à palavra, vamos trabalhar junto, para que Deus desça urgentemente, com toda a plenitude sobre o seu instrumento que ele tem, e que ele traga o que ele prometeu através de William Branham e através dessa escritura. Que escritura, irmão? Apocalipse capítulo 2, 26. O que diz lá? Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Olha o que diz. Olha. E ao que vencer. Vencer o quê? Ao que vencer essas coisas. Tiver fé, revelação, que Deus predestinou para isso. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas com vaso de oleiro, como recebi de meu Pai, assim também lhe darei. E darei a estrela resplandecente da manhã. O irmão Branham disse para Billy, vamos, já é meia-noite, a estrela já começa a aparecer. Olha, irmãos, você vai encontrar mais fundamentos nisso nas mensagens que eu prego, certo? Você vê aqui, tem um pouco de mensagem aqui, certo? Um pouco de mensagem a gente tem aqui, e as quais diz essas coisas. Eu sei que não dá tempo de ler tudo isso, mas para o Filho de Deus não pinga a letra, e ele é crente na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a mensagem de William Branham, Velho Testamento e Novo. Não é verdade, irmão? Então veja uma coisa aqui, para a gente ir encerrando. Tem mais coisas, mas o tempo não dá. Olha aqui, irmão, que coisa tremenda o que Deus está fazendo hoje. O que Deus está fazendo com a gente hoje é algo que é só para filho de Deus compreender isso. Tem que ser filho de Deus para compreender isso. Isaías, o livro de Isaías está cheio da profecia desse instrumento que vem do Ocidente. O Senhor vem do Ocidente, veja bem, vindo do Senhor do Ocidente, está lotado, é só examinar com amor, com carinho a palavra de Deus, ver o que Deus está fazendo realmente e crer no que Ele está fazendo. É crer, é só crer no que Deus está fazendo, não é aumentar nem diminuir, é crer. Deus colocou esse mensageiro na esquina dispensacional, a qual vocês vão encontrar em outras mensagens, as quais eu tenho pregado, certo? E não preparei isso agora, mas está aqui. Em outras mensagens vocês encontrarão essas coisas. Assim que a gente está agradecendo a Deus por essa oportunidade de ter tido esse pouco de companheirismo com vocês. Aqui eu não vim pregar, eu vim simplesmente mostrar a vindicação do meu ministério para os filhos e filhas de Deus, os remanescentes de William Marion Branham, poder entender essas coisas. Tá? O irmão Branham disse, fique com o homem enquanto o homem estiver com a palavra. Se tal homem, que nem... eu não vou citar nome aqui, cita tal coisa, não está na escritura, não cita que aconteceu tudo. O Osmar mesmo fala que aconteceu tudo, Deus já pregou tudo, já aconteceu tudo, já houve ressurreição, já houve tudo. Espera aí, rapaz. A igreja ela tem 3 partes. Tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O irmão Branham fez parte do lugar santo, onde estava o 7º mensageiro, certo? Ele vem no final da era, mas vem na era de Laodiceia. Tem uma mensagem que ele diz, nós estamos vendo a era de Laodiceia, certo?
Então veja bem, a igreja não é completa só em duas partes, ato e lugar santo. E lugar santíssimo? O lugar santíssimo é a era da pedra angular, a era de coroa. Esta mensagem a qual eu trago é a mensagem que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem trazida pelo servo fiel e prudente, o instrumento do Senhor Jesus Cristo tem colocado no ocidente, vindicado pelas escrituras, até a hora e a data, o dia, o mês e o ano que nasceu, através do reverendo William Rembrandt. Vê? Temos uma mensagem e um mensageiro. Temos o instrumento pelo qual Deus colocará o poder da palavra criadora, o poder da materialização de todas as coisas, aí onde desce toda a plenitude de Deus, no instrumento que Deus tem para este tempo, e cumprir-se-á o que o Senhor Jesus Cristo profetizou. E também o Velho Testamento, como assim também o nosso amado irmão Branham. Vê? Há muitas mensagens as quais os irmãos podem entrar na internet, no YouTube, o servo fiel e prudente, onde vai ver lá a minha foto, apontando para a estrela do amanhecer, essa estrela aqui. E você vai ver, por que o irmão Branham colocou essa estrela aqui? Porque é um mensageiro. Essa estrela representa um mensageiro. E a cruz ainda é o sacrifício. E tem outras coisas as quais não poderiam ser ditas aqui, porque vocês têm já ali na internet, e creio que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoará cada um que tenha verdadeiramente força de vontade de entender o que o irmão Branham disse, as escrituras dizem para este tempo, e que quer realmente respeitar o programa de Deus e entender que Deus já tem a sua pessoa, certo? O irmão Branham disse que Deus nos usa dois homens têm duas ideias, certo? Quem vai lá em Israel, como já temos pregado e provado por diversas mensagens, não é Moisés literalmente, como Joaquim prega, e é ler literalmente. Não, senhor. Aí quebra a mensagem do irmão Branham, chama o irmão Branham de mentiroso. Certo? Na mensagem do quarto selo, o irmão Branham diz: Deus não usa dois homens. Em todas as mensagens dele diz: Deus não usa dois homens. No entanto, lá vai Moisés e Elias. Mas o que é isso? É os ministérios de Deus no homem. Em Moisés, o irmão Branham, em Moisés estavam Elias, Jeremias, Jesus, em todos os ministérios estavam ali. Entendeu isso? Então, de Sião sairá o libertador a Israel. O irmão Branham sabe tanto dessa escritura que ele estava lá. Ora, por que e depois o povo de Moisés, depois os pregadores por aí disseram que o irmão Branham prega que era Moisés e Elias. Então ele ia buscar Moisés e Elias lá, Ele ia se juntar com quem lá? Oh, gente, vocês estão tão bêbados espiritualmente quanto o irmão Branham estava bêbado espiritualmente com ideia de um homem lá no paraíso. Vê? Deus sabe que eu honro e respeito o ministério do irmão Branham. E toda palavra tem sua colocação e sua conotação no lugar certo. Tá? Não digo isso para criticar o irmão Branham. Veja que Samuel também foi lá com a ideia humana dele, olhou para Eliabe e disse: eis o ungido de Deus. Ora, ele foi ungido de Deus para ungir o profeta, o rei que Deus tinha, que era Davi. No entanto, ele deixou a humanidade dele entrar no programa de Deus. Eis o ungido de Deus. Ele disse: não, Samuel, Deus não olha como olha o homem. Veja, o homem olha para fora, Deus olha para dentro. Então Deus foi obrigado a trabalhar com Samuel ali de novo para ele entender que é a vontade de Deus, não é a vontade de homem. Então, irmão Branham, Deus tem que fazer para ele lá no Cairo: o que tu estás fazendo aqui não é a hora nem o teu lugar. E eu digo para ministros: se não trabalhar ombro a ombro com o instrumento que Deus tem para o tempo que lhes tocou viver, vocês todos vão entrar em problema com Deus. Vão se encontrar no juízo. Ainda que não beba, não fume, não joga, isso não adianta nada. O Papa não bebe, não fuma, não joga, não mente, não rouba. No entanto, é a besta. Tá? No entanto, é a besta. Vocês estão andando na vontade permissiva de Deus. Não estão andando na vontade perfeita. E por andar na vontade permissiva, andam na maldição de Deus. Assim diz o servo fiel e prudente aos latino-americanos e também aos europeus e aonde for aonde esteja a mensagem do irmão Branham das Escrituras. Todo aquele que não estiver andando ombro a ombro com o instrumento que Deus tem vindicado para o tempo que Deus determinou viver, estão andando na vontade permissiva. Preguei uma mensagem outro dia a respeito dos que andam na vontade perfeita e na permissiva. Olhem nas mensagens que prego. Vê? Quando eu falo de homens, de ministros, eu falo de mulheres, de igrejas, vocês. Porque todo ministro representa uma mulher, uma igreja. O irmão Branham disse: esse que virá a pregar, deixe que virá. Eu vos condeno. Entenda, eu condeno esse que diz que é de irmão Branham, pregando sem ter autorização de Deus para pregar, sem ser vindicado. Novamente crucificam Jesus Cristo nos nossos cultos. Assim diz o Senhor. Vê? Amados irmãos e amigos presentes, para mim foi um privilégio muito grande poder ter estado aqui com vocês. Agradeço desde já a oportunidade que me foi concedida de expor o meu ministério e minha vindicação aqui. E que quero ver de cada ministro que diz por aí se tem uma vindicação dessa. Eu não digo isso para desafiá-los e dizer que sou melhor, não. Eu vim com essa predestinação para isso. Tá?
E Deus abençoe aos filhos e filhas de Deus na América Latina e o Caribe. Deus abençoe a irmã Maria Dite Caicedo, de la Colômbia, né, irmã? E também o vosso pastor e vossos irmãos. Um abraço, uma saudação para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, siga abençoando aos filhos e filhas de Deus que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E assim que ele acabe de chamar e juntar aos seus filhos e terminar de soar esta grande voz de trombeta, trombeta final, os que partiram em Cristo, que estão lá pedindo para este nome, para que eles possam sair lá, eles receberão esta bênção, que é a última bênção que falta para eles receber aqui, a bênção de serem transformados. Porque o apóstolo Paulo diz que eles não são perfeitos em nós, e a bênção de ser transformado não está lá nem no céu, está aqui na terra. Vê? Ao soar dessa última trombeta, os mortos em Cristo já estarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. O Senhor Jesus Cristo disse que virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Vê? Então assim que eles virão, comerão e beberão com a gente, com aqueles que estão ouvindo a única e verdadeira voz do anjo do pacto, vindicada através do instrumento, o véu de carne que Deus tem para o tempo que nos tocou viver. Muito obrigado por vossa amável atenção, passem todos um bom dia e que Deus nos permita nos encontrarmos novamente. Muito obrigado.